Segundo volume de Samuel. Abra a Bíblia comigo. Segundo volume de Samuel. Segundo volume de Samuel. Quem trouxe a Bíblia, levante a Bíblia, por favor. A Bíblia. Isso. Que ótimo. Quem trouxe caneta, levanta a caneta. Deixa eu ver sua caneta. Caneta. Ótimo. Quem trouxe o coração, levanta aí para mim ver o coração. Não é o órgão, não. Capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. A Luara vai ler, eu não vou nem pontuar em cima. Pode ler. Davi recebeu. Continua, vai. Continua. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estavam 2 dias em Ziclag. Mas Ziclag, o que aconteceu com Ziclag mesmo? Semana passada a gente estava aqui. O que aconteceu com Ziclag? Estava o quê? Mas mesmo incendiada, Davi continuou residindo lá. Porque não é porque a cidade pegou fogo que eu mudo. Porque para Davi a cidade não é descartável. Deus te plantou em um ambiente não para você descartar esse ambiente, é porque você tem poder e autoridade para reconstruir essa Ziclag. Se você tiver que sair de todo lugar que pega fogo, você nunca vai criar raiz em lugar nenhum. Ninguém fala nada comigo hoje, será por quê? A gente tem uma mania, a gente não, eu, você não. Eu tenho uma mania. De toda vez quando a coisa aperta, eu tenho uma mania de pular fora do barco. Você também? Então somos só nós dois. O resto, ninguém aqui que faz isso. Só que o bom é que quando a gente se encontra com Jesus, a primeira coisa que Ele faz não é nos tocar, é dar uma ordem para a gente não pular do barco, continuar no barco. Vou citar um texto para ver se você dá glória a Deus. Mateus 14 diz que Jesus está vindo andando sobre as águas. Lembram disso, sim ou não? Quando Ele está andando sobre as águas, os discípulos acharam que Jesus era o quê? O quê? Se você ler com cuidado, está escrito assim: e achando eles que era um fantasma, queriam sair do barco, ou lançar do barco. E gritou Jesus dizendo: fica, não pula do barco, não pula do barco, pular do barco não vai resolver. Jesus estava dizendo: fica no barco, porque eu não sou um fantasma, eu sou o Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor das águas. Fica no barco. Toda vez que tiver uma tempestade, toda vez que tiver um fogo, um fogaréu, você mudar, fica complicado. 2, vai. Aconteceu que, no 3º dia, veio do arraial de Saul o homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: o quê? De onde você vem? E ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi isso? Conte-me o que aconteceu. O moço respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram. Grite bem alto. Saul e Jonathan morreram. Quem era Jonathan mesmo? Era o quê? A vida não é feita só de boas notícias. A vida não é feita só de boas notícias. A gente precisa ter maturidade de entender isso. Que nem todo dia, nem toda semana haverá boas notícias. A pergunta é: o que fazer quando as más notícias chegarem? Eu tenho que aprender a ter maturidade de gerir os problemas e continuar a minha jornada. Continua. Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos? Então o moço portador das notícias disse: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem é você? E eu respondi: eu sou amalequita. Ele é quem? De novo. Por mais que você tente tirar essas misérias, eles sempre estão lá.
Quem não estava aqui semana passada deve estar dizendo, não entendi, mas semana passada a gente falou um pouquinho sobre esses miseráveis, desses amalequitas aí. Continua. Vem aqui, então ele me disse, venha aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora esteja bem lúcido. Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça. Então o amalequita pegou a coroa que tinha na cabeça de Saul. E o que mais? E o bracelete, e os trouxe aqui ao meu senhor. Então ele traz a coroa do rei e o bracelete do rei. São duas coisas importantíssimas dentro da monarquia. E ele traz ao Davi. Continua. Então Davi rasgou suas próprias roupas, e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Então, ao invés de Davi celebrar a morte do inimigo, Davi sentiu. Não só sentiu, olha o verso de número 12, olha o grau de sentimento, vai. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul. Então ele não chora por Jonathan. Está escrito no texto. Ele chora por alguém que perseguiu ele durante uma década. Ele chora por alguém que passou uma década perseguindo e tentando matar. E no dia que o inimigo dele morre, ao invés de ele fazer um culto de ação de graça, ou colocar no Instagram, ele decide chorar. Continua. Por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Vai. Então Davi perguntou ao moço, portador das notícias, de onde você é? E ele respondeu, sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse, como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Davi está se referindo a Saul. Saul era ungido de Deus. 3 classes veterotestamentárias recebiam unção: rei, sacerdote e profeta. Davi está dizendo, este homem era ungido de Deus. Mas esse mesmo homem ungido de Deus estava perseguindo Davi. Continua. Então Davi chamou um dos moços e lhe disse, vá até lá e mate-o. Ele foi e o matou. Enquanto Davi dizia, o seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo, matei o ungido do Senhor. 17, 18 e 19, eu termino a leitura para ler, vai. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. E ele ordenou que os ensinasse aos filhos de Judá um hino ao arco. Davi, no meio do caos, ele está dizendo bem assim, vou ensinar vocês uma nova música. Posso dizer uma coisa para você? É ano de Davi para a nossa igreja. E nada vai tirar a canção. A gente vai compor música em ambientes difíceis. Haverá músicas novas no repertório da sua vida. No meio das lágrimas, Davi está dizendo, deixa eu ensaiar um coro. É uníssono. Ele coloca todos os cantores em grau uníssono. Pede esforçar o tom, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ele pede para esforçar o tom na 8ª nota. E diz bem assim, vamos cantar um hino da flecha, do arco. Por quê? Porque no meio de tudo isso eu continuo tendo lágrima e continuo tendo inspiração. Eu tenho uma nova música para cantar, diz o Davi. Continua. Que está escrito no livro dos justos. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram os valentes. Davi faz uma música que trata da ferramenta de Jonathan, que é um arco, mas ele coloca Saul na galeria dos valentes. Olha para cá, me dê 30 minutos e eu termino, mas eu preciso da sua atenção, muito mesmo. A terceira vez que Davi vai chorar, eu quero trabalhar esse tema, põe na tela para mim, para mim na tela, é esse tema que eu vou trabalhar. Saul, o homem digno de lágrimas. Saul, um homem digno de lágrimas. Só que esse tema não está no conceito pejorativo, está no conceito de honra, proposital.
Davi, a primeira vez que chora um encontro de Jônatan, lembram disso? Uma amizade. A segunda vez que Davi chora, ele chora quando volta para Ziclag, e Ziclag está incendiada, suas famílias, ou as famílias dos 600 guerreiros dele, seus 600 homens, tinha sido saqueada. Davi chora junto. Está tudo no capítulo de número 30 e 31 de 2 Samuel. Só que de repente agora a gente está no segundo volume, no capítulo 1, e a terceira vez que Davi vai chorar. E essa terceira vez é um choro que vai trazer alguns retratos para nós. Primeiro deles, capítulo de número 31, o Saul ainda continuava como rei. É só você olhar o texto. Ele vai ser encurralado pelos filisteus, a Filístia. Os filisteus vão encurralar Saul com seu pajem de armas. Saul era um guerreiro, fora ser um rei, ele precisava também entender de armamento e também militar. É tão verdade isso, que as poucas armas que tinha Israel naquela época, uma ficava na mão de Saul e a outra na mão do seu filho Jônatan. Ele era um grande guerreiro. Sabendo disso, que poderia ser aprisionado e passar por um ambiente de vergonha pelos filisteus, quando Saul se sente encurralado, ele olha para o seu pajem de armas. Pastor, o que era um pajem de armas? Era um rapaz ou um homem responsável de amolar a espada e dar as ferramentas necessárias na hora certa para o guerreiro. Mais ou menos numa mesa de cirurgia chamado instrumentista, ou aquele que dá a ferramenta certa para o cirurgião. Assim um pajem de armas. Quando Saul está encurralado, ele diz: eu não vou ser preso, porque se for para ser preso, eles vão acabar com a minha moral. Saul tem uma cãibra e Saul tem uma bela ideia, grite bem alto, ideia. E aí eu gosto disso, sabe por quê? Porque os últimos minutos de Saul vão definir sua liderança de 40 anos. De novo, os últimos minutos de Saul vão definir seus 40 anos de reinado. Até porque Saul reinou em Israel por 40 anos. Quantos anos? Ele começou muito bem, mas terminou muito mal. Começou profetizando, termina perseguindo. Começou cheio de Deus e agora está com speed de perturbação. O problema da vida não é como você começa, é como você termina. Saul é a prova de alguém que tem problema às vezes de começar bem e terminar mal. Está mal, Deus está longe dele. Deus está tão longe dele que um dia Samuel, a quem o Senhor enviou para ungir Saul, o Senhor disse: até quando você terá dó de Saul? Ó, Deus falando. O que Deus está dizendo para Samuel é o seguinte: é engraçado, Samuel, você quer ser mais bondoso do que eu, você quer amar mais do que eu, você quer ser mais solícito do que eu não tenho mais dó de Saul, a minha graça ou a minha bondade já não está mais com ele se afastou de forma brusca, violenta do Deus Todo-Poderoso. Aí ele está nos últimos dias, nos últimos minutos da vida dele, e vai definir que tipo de líder ele é, porque uma liderança saudável não influencia por aquilo que fala, mas por aquilo que faz. De novo, uma liderança saudável, ou uma liderança, ela influencia não por aquilo que fala, não é os belos discursos, não são as belas falas que um pai, uma mãe, um líder, ou numa igreja, não, um líder influencia mais fazendo do que falando. Que Deus nos dê maturidade de fazer e criar modelo a ser seguido. Olha o capítulo de número 31, verso de número 4, quando ele se sente nesse ambiente, pressionado. Capítulo 31, verso 3, lê para mim, por favor. 3? Isso, 31, 3. A batalha se intensificou contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele foi ferido gravemente. Então Saul disse ao seu escudeiro: arranque a sua espada e atravesse-me com ela. Olha o que Saul está dizendo. O negócio é o seguinte: eu sei que se eu for preso pelos filisteus, eles vão fazer barbaridade, vão me torturar, e eu não quero passar por isso. Então, o negócio é o seguinte: pega a tua espada, transpassa, me mata, está resolvido esse problema. Às vezes nós estamos com a síndrome de Saul, querendo acabar com a própria vida, mas não tem coragem. É uma luta desesperada, porque a gente acha que a morte vai resolver o problema. Escute, a morte não resolve o problema, ela deixa o problema para outras pessoas que ficam vivas. A minha morte não vai resolver o problema da minha casa. Eu vivo, posso resolver o problema da minha casa. Nunca peça morte
porque a sua morte não vai resolver os problemas. Às vezes a gente está com a síndrome de Elias, num deserto, dizendo: Senhor, eu quero a morte. Só que Deus manda um anjo, não com uma espada, mas com pão e água. Vou de novo. O Elias está no deserto, debaixo de um zimbro, e está dizendo: Senhor, dá para me matar? Aí ele acha que Deus vai mandar um anjo com espada de fogo para matá-lo. Aí o Senhor diz assim: ao invés de matá-lo, leva pão, leva água, dá para ele comer e beber. E se ele perguntar, diz para ele que hoje não é a morte dele, diz para ele que essa comida ele vai caminhar muitos dias, porque não é o fim. O Saul está querendo morrer. Continua a leitura. Atravesse-me com ela, para que não venham esses incircuncisos me atravessarem com a espada e zombem de mim. Mas o seu escudeiro não quis fazer isso. Por que ele não quis? Porque nós precisamos entender que o padrão é visual, não é auditivo. Padrão é visual, não auditivo. Ele disse: não, meu senhor, não vou fazer tal coisa. Continua. Vai. Porque estava com muito medo. Então Saul pegou a sua própria espada e se lançou sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se lançou sobre a sua espada. Então o discípulo de Saul reproduziu a atitude de Saul, sim ou não? Ei, os seus filhos vão replicar o que vê a mãe e o pai fazendo. Ixi. Os nossos filhos replicam aquilo que nós fazemos. Uma liderança não influencia por aquilo que fala, porque se Saul fosse um homem de boa influência de forma oral, o seu escudeiro teria atendido, mas o escudeiro está dizendo: não vou lhe atender, porque o Senhor me influencia não por aquilo que fala, mas por aquilo que o Senhor faz. Quando Saul se lança sobre a espada, o escudeiro diz assim: não, eu preciso continuar replicando o que o meu líder faz. E o problema está aqui. Nós precisamos urgentemente entender que nós somos um padrão em casa. Nós precisamos estabelecer padrão na sociedade. E que padrão é esse? É o padrão que Jesus diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Os especialistas dizem que existe um efeito rebote ou espelho. Quando você está sentado com alguém e alguém boceja, qual é a primeira coisa que acontece? Você, mesmo sem sono, você pode ter acordado naquela hora. Se alguém bocejar na mesma hora, você vê, uns 4 já começou a abrir a boca ali, olha lá. Não tem jeito. É o espelho, você vê alguém bocejar, você repete também. Por quê? Porque nós copiamos aquilo que vemos. Se você chegar num grupo, faz um teste. No final do culto, quando você estiver ali no espaço gourmet, tiver uns 10, tiver todo mundo batendo papo, chega lá e cruza o braço. Cruza, de propósito. Você vai perceber que daqui a pouquinho o outro vai cruzar. Outro vai cruzar, outro vai cruzar. Por quê? Porque nós copiamos o que vemos. Eu já fiz isso aqui na igreja, mas vou fazer de novo só para você entender. Desocupa as mãos assim, desocupa as mãos, desocupa as mãos. Esfrega as mãos assim. Não, esfrega com força, cara. Não é mandinga não, pô. Fica com medo, né? Será que vai fazer alguma magia? Que magia? Fecha assim a mão. Com as mãos cerradas, junta as duas mãos com um punho assim e encosta as duas mãos na sua testa. Na testa. Na testa. Não sabe o que é testa, não? Na testa, poxa. Vai, Isaac Neto. Na testa, mano. Na testa. Posso fazer uma pergunta? Eu te ajudei ou atrapalhei? Porque eu estou falando uma coisa e fazendo? Assim é você, quando você fala de amor, mas odeia. Fala de santidade, mas é um profano. Vive na prostituição, no adultério. Você quer cantar e pregar uma coisa, mas viver outra. Não é sobre o que você posta, é sobre o que você vive. Não é sobre o que você compartilha. Não adianta compartilhar mensagem na rede social evangélica e 2 dias depois está no fluxo compartilhando maconha, bebida. Está na hora de você tomar vergonha na cara e entender que você é padrão. E eu termino. Faz uma postagem 1 hora atrás dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1 hora depois está de fio dental na rede social. Que padrão é esse? Padrão periquete.
Ah, você tá de conversa com a minha cara, cara. Cara, eu vou pegar uma licença dessa igreja, pelo menos 6 meses. Porque não é possível, cara, que você não entendeu. Que as pessoas não imitam o que você fala. Ó, eu não tenho paciência com gente que tem um discurso bonito. Não tem. Não tem. Porque a mensagem do evangelho não é o que eu escrevo nem o que eu falo, é o que eu faço. Ah, não vai dar glória, né? Ok, tá bom. Eu vou pôr na tela, eu vou ler. Deixa eu ler. Lucas 10, 25. Põe na tela. Põe aqui logo. 10, 25. Eis que um certo homem intérprete da lei levantou-se com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Olha o 26. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? E como você entende? Olha o 27. E isso respondeu. O problema dele não é resposta. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Decorou bem o texto, né? De toda a vossa alma, de toda a vossa força e de todo o vosso entendimento. E ame o teu próximo como a ti mesmo. O problema dele não é decorar versículo. O problema dele não é responder. Se não der glória agora, você vai ver. Então Jesus disse: você respondeu certamente. Faça isso e você viverá. É o verbo fazer. Jesus não está dizendo: eu não estou atrás de gente que decora. Eu estou atrás de alguém que faz o que decora. O que você decorou não tem importância, mas o que você faz tem importância. Grite bem alto: fazer. Jesus está interrogando um doutor da lei, porque o problema dele não é responder. É o quê? Todo mundo aqui, olha para cá. Deus não vai tomar nenhum de nós como inocente. Nem eu, nem você. Não tem inocente aqui. Não tem inocente. Por isso que Deus está dizendo para nós: caminha a passos largos para cumprir a minha vontade, não a sua vontade. Ele se lança e é replicada a liderança dele. Grite bem alto: replicado. Aí olha o capítulo de número 1, e eu vou fechando. Verso de número 1. Está tudo isso acontecendo e Davi não está sabendo de nada. Lê. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que, no 3º dia, veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e a terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: de onde você veio? E ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Então Davi disse: como foi? Conte-me o que aconteceu. Por quê? Porque toda essa guerra está lá em Giboa, e eles aqui estão em Ziclag. Se você pegar um mapa de geografia bíblica, de Giboa até Ziclag são 30 quilômetros. Quantos quilômetros? Então esse mensageiro caminhou 30 quilômetros, está com a língua para fora, está cansado, e o negócio está pegando, trazendo más notícias. Mas só que Davi está numa cidade que havia acontecido o que com ela? Está incendiado, má notícia em cima de má notícia. Você já viveu esses pacotes da vida? Você acha, não, semana que vem vai melhorar. Porque a semana passada esse cara pegou fogo, essa semana tem uma notícia ruim. Aí a pergunta é: por que Deus faz isso? É porque Deus está te preparando para o reinado. Ah, não vai entender. Não dá para sentar no trono se você não tiver resiliência. Resiliência é capacidade de suportar pressão, coisas. Deus não quer um menino no trono, Deus quer um homem no trono. Vou de novo. Deus não quer um menino no trono, Deus quer um homem no trono que aguente pressão, que possa governar o povo. Então Deus estava dizendo: eu treinei você, estou te treinando, Davi. Já que é o ano de Davi, Deus está dizendo da minha alma: estou treinando você no meio do caos, do fogo em Ziclag, no meio das más notícias. Por quê? Porque quando a promessa se cumprir, você está emocionalmente preparado para administrar isso. Você quer ver uma coisa? No capítulo de número 37 do Gênesis, um menino com 17 anos tem 2 sonhos. Quantos sonhos? Quantos sonhos? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Os 2 sonhos estão correlacionados a um governo que Deus daria para ele. Só que os sonhos, para se cumprir, não se cumpre na vida de menino, se cumpre na vida de homem maduro. Eu posso até ter o sonho, mas até cumprir o sonho, Deus vai criando em mim maturidade. Ele tem sonho, tem promessa, mas Deus está dizendo: vou te colocar na escola para amadurecer o menino.
E na escola de Deus, para amadurecer menino, às vezes dói, você é traído, mas Deus está dizendo: estou te treinando. Por quê? Ele é vendido pelos irmãos, ele é comprado por Potifar, é caluniado pela esposa de Potifar, é preso na cadeia, começa a administrar. Só que aos 30 anos de idade, 13 anos depois, ele está preparado, está maduro para assumir uma responsabilidade. Aí quando o faraó tem um sonho, alguém grita: eu conheço, não é um menino, eu conheço um homem, que quando eu precisei, ele interpretou meu sonho. Mandaram chamar José, ele não era mais um menino, era um homem, era tão homem, você dá glória, hein? Ele parou e disse assim: deixa eu fazer minha barba, porque menino não tem barba. Deixa eu trocar minha roupa, porque eu estou indo para assumir aquilo que Deus me... Levante as suas mãos. Deus está criando força em você. Grite bem alto: eu preciso aprender a suportar pressão. Mais alto: eu preciso aprender a suportar pressão. Glória. Quem aqui já leu quando o anjo desceu no deserto e se encontrou com Elias? Quem já leu aquele texto com cuidado? O anjo trouxe o pão pronto do céu? Sim ou não? Não. Ele colocou o pão na brasa, não está escrito isso? Só que ele não assou o pão. Está escrito que ele cozinhou o pão. Eu vi um aleluia. Não, mas pão não cozinha. Está escrito. E ele cozinhando o pão, deu a Elias. Por que o texto está dizendo que ele cozinhou o pão, não assou? Porque o que assa, assa de fora para dentro. Mas o que cozinha, cozinha de dentro para fora. Quando Deus, através do anjo, está servindo a Elias um pão, está dizendo: Elias, eu não levantei um profeta assado na brasa, eu levantei um profeta cozido na brasa. Eu sei que você está com medo de Jezabel, mas não se esqueça que eu te treinei no Querite, te treinei em Sarepta, te treinei até no Monte Carmelo. Eu fiz uma obra, foi dentro de você, não foi fora de você. Resiste, Elias, resiste, Elias. Levante a mão direita assim bem alto, grite bem alto: eu vou resistir à pressão. Bate pelo menos em 3 mãos assim: pressão, 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 pressão. Eu vi um glória. Pressão não trata de arma, porque tem gente que tem espada, mas não aguenta a pressão. E a forma que você se posiciona no dia da adversidade define a sua vitória. Quer ver? A Bíblia diz que um dia um pai chamou seu filho e disse: filhinho, leva, falei igual aí, filhinho, pega uns pães, uns queijos, leva para os seus irmãos no campo. O menino só tem éfa de farinha, queijo, um cajado e uma funda, marmiteiro. Só que quando ele chega lá no vale de Elá, há 40 dias tem um gigante, 3 metros de altura, o nome dele Golias. 2 vezes ao dia ele desce no vale de Elá e grita: Saul, tem alguém do teu exército para que desça e guerre comigo? Durante 40 dias o gigante entrou na mente de Saul, entrou na mente dos soldados, e ninguém foi. Eles foram pressionados e amedrontados. Só que chega um menino, não tem espada, não tem armadura, mas também não tem medo de gigante. Quando ele ouve falar, Davi diz assim: quem é esse incircunciso para se levantar contra o Deus de Israel? Grite bem alto: formado na pressão. O que faz Davi lutar com Golias? É um ambiente que ele foi formado. Lembra o que ele disse para Saul? É não que eu ficava cuidando dos bonequinhos. Ele disse: não. Eu não contei ainda, mas um urso e o leão veio. E eu... Ambiente de pressão. Grite bem alto: ambiente de pressão me credencia para derrubar gigante.
Olha para cá. O Saul está morto. E ele perseguiu Davi por 10 anos. Quantos anos? 1 década. Quanto tempo? 10 anos. Você sabe quantas vezes Davi... Que é isso? Quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul? 2 vezes. Quantas vezes? 2. Ele teve a oportunidade de matar Saul e não fez. Porque Davi sabia que o trono não poderia ser tirado à espada. Ele nunca pediu um trono e uma coroa. Foi Deus que deu para ele. Se Davi puxa a espada e mata Saul, o que ele está dizendo? Eu sentei por causa da minha força. Essa coroa está na minha cabeça porque eu fiz. Só que Davi tinha maturidade de entender. Nesses 10 anos que Saul está me perseguindo, Deus está me treinando para assumir um trono. 10 anos ele nunca... Quantas vezes ele teve a oportunidade? Uma vez na caverna. Ele pega Saul. Vou usar um eufemismo. Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. Quando Saul entra na caverna para aliviar o ventre, quem é que está lá na caverna? Davi. Davi está tendo a oportunidade de pegar Saul e matá-lo. Olha o capítulo de número 24, abre a Bíblia, vamos lá. Capítulo 24, 1 Samuel 24. Verso 1 a 7, lê, Luara, rapidinho, vai. Quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engede. Então Saul tomou 3.000 homens escondidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi, dos seus homens, nas encostas das rochas das cabras selvagens. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Saul entrou nela para fazer as suas necessidades. Olha! Pegou ele cagando. É daí que vem aquele dito popular, né? Saul entrou e disse assim: eu vou entrar nessa caverna. Só que quem está na caverna é Davi. E Davi está tendo a oportunidade de matar o seu perseguidor. Continua. Ora, Davi e seus homens estavam sentados no mais interior da caverna. Lá no fundão. Então eles disseram a Davi: o quê? Hoje é o dia do Senhor. Olha. Hoje é o dia a qual o Senhor lhe falou: eis que eu entrego o seu inimigo nas suas mãos, e você fará com ele o que bem quiser. Então Davi se levantou e, sem ser notado, cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com dor no coração por ter cortado a ponta do manto de Saul. 6. E disse aos seus homens: o Senhor Deus me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Meu Deus. 7. Com estas palavras, Davi conteve seus homens e não permitiu que se levantassem contra Saul. Então Saul se levantou e saiu da caverna e seguiu o seu caminho. O Saul está na caverna e Davi está tendo a oportunidade de acabar com o perseguidor que está tirando e matando ele. Só que Davi diz bem assim: eu não sou um homem de vingança, eu sou um homem de propósito. Escute, esse ano Deus vai entregar alguns inimigos na sua mão, mas ao invés de matá-lo, dê oportunidade. Porque é nessas oportunidades que revela o Evangelho de Jesus Cristo através de você. Meu Deus do céu. Segunda vez que Davi tem a oportunidade de matar Saul, olha o que Davi faz. Capítulo 26, verso 1 a seguir. 26, 1 a seguir, vai. Os zifeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram: não é verdade que Davi está escondido no monte de Áquila, em frente de Gesimon? Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zife em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Saul acampou no monte Áquila, em frente de Gesimon, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto. Quando ouviu dizer que Saul vinha à sua procura no deserto, enviou espias e soube que Saul de fato tinha chegado. Davi se levantou e foi ao lugar onde Saul estava acampado. E aí?
viu o lugar onde dormiam Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia... Saul o quê? A primeira vez ele pegou Saul na caverna. Agora ele tem a oportunidade de pegar Saul dormindo. Continua. Dentro do acampamento, e o povo estava acampado ao redor dele. Davi perguntou a Aimeleque, o Eteu, e Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem irá comigo ao arraial de Saul? Abisai respondeu: eu irei com você. 7. Assim Davi e Abisai foram de noite ao acampamento. E eis que Saul estava deitado dormindo. A lança dele estava fincada na terra, perto de sua cabeça. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. 8. Então Abisai disse a Davi: hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Deixe que eu vá agora encravá-lo com a lança ao chão, com um só golpe. Não será preciso um segundo golpe. Cuidado com quem você se cerca. Às vezes você está cercado de pessoas vingativas que vão nutrir a vingança no seu coração. Tem gente que não ama, só tem vingança. Continua. Davi, porém, respondeu a Abisai: o quê? não o mate, porque quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou indo ele à guerra, será morto em combate. Sabe o que Davi está dizendo? É quem colocou Saul no trono que resolve o problema. Vou de novo. Quem colocou Saul no trono e colocou a coroa na cabeça dele que resolva. Eu sei que estou dentro da vontade de Deus, e quando Deus quiser a sua vontade, escuta, você não precisa puxar o tapete de nenhum lugar, você não precisa tramar nada com ninguém, você não precisa, sabe por quê? Porque o que Deus te prometeu, Ele é poderoso para cumprir. Davi em 10 anos foi um exemplo de liderança. Davi nunca fez motim, Davi nunca fez disse-me-disse, Davi nunca fez divisão. Um dia os filhos de Asaf diz: vamos cantar sobre a liderança de Davi e os seus homens. Aí os filhos de Asaf diz: cantaremos sobre ele. O quê? Porque ele é um exemplo de liderança. Salmo de número 78, versos 70 a 72, põe na tela. Salmo 78, 70 a seguir, vai, lê com força. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, e aí? do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Olha o 2, vai, 72. E ele os apacentou segundo a integridade lê de novo, lê de novo. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração. Lê de novo. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração. E os dirigiu com sábias mãos. Davi se torna rei não porque era manipulador. Davi se torna rei porque era um pastor íntegro, inteiro na presença de Deus. Integridade trata de alguém inteiro. Davi não precisava de um trono e de uma coroa para ser íntegro. Ele era íntegro sem. Davi nunca precisou de título. Davi era um homem íntegro na presença de Deus. Grite bem alto: eu quero revelar a vontade de Deus no meu coração. Levante a mão direita assim bem alto. Grite bem alto assim: Espírito Santo, me ajuda. Bate pelo menos em 3 mãos assim: ajuda de Deus para você, ajuda de Deus para você, ajuda de Deus para você. Pastor, onde o senhor quer chegar? Davi foi perseguido por Saul quantos anos? Pergunta: Saul era inimigo para Davi, sim ou não? Para Davi não. Para Davi, Saul era o rei. Porque as 2 vezes que ele teve a oportunidade, uma dentro da caverna e outra Saul dormindo, matá-lo com a própria espada, com a lança, Davi disse: eu não toco nele, eu não ponho a mão nele, porque nessa monarquia de Israel foi Deus que colocou ele, não fui eu. Minha vontade essa noite é que a gente crie maturidade de entender que os nossos inimigos podem ser tratados de forma diferente.
Eu descobri há poucos dias que algumas pessoas não entendem sobre misericórdia, perdão e amor, só entendem de vingança. Ei, você pode me olhar e às vezes só me conhecer só do púlpito com o meu temperamento que falo alto. Só que uma coisa, quem convive comigo sabe, eu posso ser um homem que falo alto, mas eu sou um homem misericordioso e perdoador. Eu conheço gente que não fala alto como eu, mas é vingativo e nunca perdoa ninguém. Eu prefiro ser um Davi com espada na mão, que grita no vale de Elá, diz, ô gigante, mas no dia que precisar diz bem assim, Saul eu não toco. Ele encontrou perdão em mim. Encontrou perdão em mim. Grite bem alto, a graça do Evangelho é manifestar misericórdia aos meus inimigos. Eu aprendi a duras penas a honrar quem fala mal de mim. Eu aprendi a duras penas ceder à mesa da honra quem me desonra. Sabe por quê? Porque aquele que é traidor nunca vai mudar o meu coração. Na mesa onde senta Pedro, senta João, senta Tiago, senta também o Judas Iscariotes. Mas amanhã ninguém pode dizer bem assim, o culpado é ele. Não, não. Aquele Judas nunca vai mudar quem você é no altar de Deus. Grite bem alto, o Evangelho manifesta perdão. Mateus capítulo 5, verso 43 a 44. Lê o ar com força. Mateus 5, 43 e 44. Lê. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. O que Davi está fazendo na antiga aliança, Jesus está fazendo uma síntese na nova aliança. Jesus está assim: o que adianta viver um evangelho vingativo, torcendo para o meu inimigo, para quem me persegue, para quem falou mal de mim, se dá mal? Não, não, não. Eu vou abençoá-lo, eu vou orar por ele, para que Deus mude o coração dele. Saul, eu poderia ter te matado na caverna, poderia ter transpassado você com a lança no acampamento, mas eu decidi te abençoar. Lucas capítulo de número 6, verso 27 a 35. Eu abençoo meus inimigos, eu abençoo meus caluniadores, eu abençoo aqueles que falam mal de mim. Sabe por quê? Porque é uma bênção sobre a minha cabeça. Eu abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Lê. Digo, porém, a vocês que me ouvem: ame seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, ore pelos que maltratam vocês. Aos que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles que esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para que recebam outro. 35. Vocês, porém, lê de novo. Vocês, porém, lê de novo. Vocês, porém, o quê? Amem seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Por que você não dá glória? Por que você não se emociona? Sabe por quê? Porque a mensagem que eu estou pregando não é de vitória, não é de porta aberta, não é de chave. A mensagem que eu estou pregando está revelando o teu coração faccioso, vingativo. Mas que Deus trate o meu coração, trate o teu coração. Nós estamos no ano de Davi, não é ano de vitória, é um ano de viver segundo o coração de Deus. Eu abençoo os meus inimigos. Davi, por que você está chorando a morte de Saul? Porque ele não é meu inimigo. Ele não é meu inimigo.
Por que que você não... Ele não é meu inimigo. Porque eu sei que a bênção que está sobre a minha cabeça está na capacidade de perdoar. Tem gente que te cerca, que você trata como amigo, mas são inimigos. Não mude a tratativa. Eu tô te ensinando, eu tô te ensinando o que eu vivo. Não mude a sua tratativa, porque tem gente que fala mal de você. Quanto mais mal falar, mais trata com amor. Porque a pior coisa é ser constrangido com o amor que está dentro de você. O ingrato olha e diz assim: por que eu falo? Ele sabe, ela sabe, e você continua tratando com cordialidade, com amor e com honra. Sabe por quê? Porque você manifesta o Cristo que está dentro de você. Jó tinha 3 amigos. Quantos amigos? Elifaz, Bildade e Zofar. Ele tinha 3 amigos. Capítulo 2, os 3 amigos aparecem se compadecendo do que ele está vivendo. Só que depois Elifaz, Bildade e Zofar começam a se levantar como inimigos, apontando Jó, dizendo: você é o culpado disso, você oprimiu os pobres, você é isso, você é aquilo. Mas em nenhum momento Jó olha para os 3 como inimigo. Jó olha os 3 como amigo. Até uma hora que Deus olha para Jó e diz bem assim: deixa eu julgar a tua causa. Deixa eu julgar a tua causa. Vou de novo. Deixa eu julgar a sua causa. Capítulo de número 42, verso 1 a seguir. Olha Deus julgando a causa. Deus está dizendo: sabe Zofar, sabe Bildade, sabe eles, ó Jó, continua cuidando deles, mas eu sou o teu juiz. Você não precisa se levantar. Lê. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: disse o quê? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que, sem conhecimento, encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. 4. Disseste: escuta, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. 7. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, disse o Senhor disse também a Elifaz e a Temania: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. É Deus dizendo: sabe, os amigos, eles sempre foram falsos, mas Jó sempre foi verdadeiro. Vou de novo. Nunca houve falsidade pelo lado de Jó. Jó nunca foi leviano. Só que Deus desceu do trono e disse assim: estou tomando tua causa, Jó. Estou tomando a tua causa, Jó. Olha o verso de número 8, continua a leitura. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês. Querem Pelé de novo? O meu servo Jó orará por vocês. De novo. O meu servo Jó orará por vocês. Porque só tem autoridade para pregar e para orar quem aprende a administrar os perseguidores e os falsos amigos. Continua. E eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram ao meu respeito que é reto, como o meu servo Jó falou. 9. Então Elifaz e Bildade e Zofar foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Agora é para explodir tudo, Hudson. Verso 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha tido antes. Ô Jó, eles são inimigos, mas Jó está dizendo: eu abençoo Elifaz, eu abençoo Bildade, eu abençoo Zofar. Aí Deus está dizendo: só alguém que tem a capacidade de abençoar os seus inimigos, eu abençoo de forma dobrada.
Terminei dizendo a vocês, como pastor dessa igreja, que se você não tiver capacidade de chorar pela derrota ou a morte dos seus inimigos, que te perseguiram e te prejudicaram tanto, é porque Cristo não nasceu dentro de você ainda. Porque isso é evangelho. Então, se você não consegue entender isso como evangelho, você não entendeu o evangelho. Porque o evangelho é o Cristo que vai ser preso no Getsemane, vai ser condenado à cruz, vai carregar parte da cruz, o patíbulo, até o Gólgota, vai cascavelar, vai cair. Um homem será constrangido, Simão Sirineu, a levar a cruz. Ele vai ser pregado nessa cruz às 9 da manhã. E ao invés dele dizer bem assim, mata esses desgraçados, ele diz, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ser cheio do Espírito Santo, Dr. Marcos, não é ter a capacidade de pregar e cantar, é ter a capacidade de perdoar quem te feriu. 10 anos Davi está fugindo, e no dia que o inimigo dele morre, ao invés de fazer um culto de ação de graça, ele está chorando. Chorando. O amalequita que trouxe a notícia mentiu. Ele não matou Saul. 2 Crônicas capítulo 10, o texto diz que ele tirou sua própria vida. O que o amalequita estava fazendo é usando uma jurisprudência de guerra. Na verdade, duas. Primeiro, não podia matar um estrangeiro, por isso que ele se apresenta como uma amalequita. E 2, ele achava que Saul era inimigo de Davi. Se eu disser para ele que eu matei o inimigo dele, encontrarei o coração de Davi. Só que quando ele diz isso, Davi diz, traz a espada. Saul nunca te fez nada e você o matou. Faz 10 anos que ele me faz. Eu tinha motivo de matá-lo, não o fiz. O que ele tem na mão? Uma coroa. Porque está cheio de gente aproveitando a desgraça alheia para ver se fica com uma coroa. Só que eu estou mostrando para você, Valquíria, que Davi já é rei sem ter coroa nenhuma na cabeça. Posso te falar uma coisa? Nesses 18 anos que eu pastorei essa igreja, eu já feri, já fui ferido. Eu abandonei, já fui abandonado. Eu tive motivos. Mas a minha mesa sempre foi um lugar de recomeço. Mas só para quem quer. Ao longo do tempo, eu tive que aprender a manifestar o fruto do Espírito, e não é fácil. Mas é nisso que credencia. Há uns 4 anos atrás, num culto de aniversário da nossa igreja, era sábado, eu preguei sobre perdão aqui, vocês lembram? Eu acabei a mensagem e disse, amanhã
De manhã eu vou na igreja de um grande amigo meu, de um pastor, que tem anos que a gente não se conversa, de uma situação mal resolvida. No outro dia de manhã, eu peguei a comitiva e cheguei no culto lá. Não foi fácil, nunca é fácil. Eu fui maltratado. Eu fui o ferido da história. Fui me reconciliar. Ainda fui maltratado novamente. Meus obreiros que estavam comigo, como os obreiros de Davi. Chefe absurdo. Você lembra disso, Cássio? Eu saí de lá, Cássio, Anderson, alguns comigo. Fomos almoçar e eles super chateados, embravecidos, como os soldados de Davi. Ele disse: fica tranquilo. Eu acesso o que Deus tem para mim. Ele deixou de acessar. Por isso que eu deito, durmo com tranquilidade e posso pregar sobre perdão e reconciliação todos os dias, todas as horas, porque eu entrei pelo caminho de perdoar. Fique em pé. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero o teu Espírito, eu quero matar minha carne. Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja sua vida, Jesus. Escute. Davi chorou, e a terceira lágrima dele, o terceiro choro dele, não foi só sobre Jônatan, foi sobre Saul. Eu vou fazer um único apelo e dou a bênção e a gente vai embora. Quem é você essa noite que quer se reconciliar, está afastado e precisa hoje se reconciliar com Jesus, ou voltar a congregar? Precisa. Tem alguém? Só levantar a sua mão onde você está. Tem alguém? Tem alguém? Ou na galeria, ou na nave. Tem alguém? Eu vou chamar a terceira vez e já dou a benção. Tem mais alguém? Ou tem alguém? Não? Ótimo. Encerrei o apelo hoje. Saímos essa noite com um desafio. Qual é, pastor? Ter a capacidade de abençoar quem nos amaldiçoa, sarar quem nos fere. Por quê? Lembra em Ziklag, semana passada? Por que que Davi alcançou sua família? Porque parou no meio do caminho para ajudar quem? Um homem que não tinha nada a ver. A gente precisa aprender a fazer isso. Eu já fui muito usado. Muito. Você também já foi. Você já se relacionou com várias pessoas ingratas. Davi não sentava para tomar café e almoçava com Saul, mas ele nunca tinha problema com Saul. Não tenho problema com você. Que Deus nos dê maturidade. Faça assim. Semana que vem eu vou falar sobre o choro do pecado de Davi. Quando Davi cai com Batseba. Mas só que semana que vem eu quero trabalhar 2 caminhos. Semana que vem eu quero começar a pregar aqui no máximo 8h45.
Então a gente vai encurtar muita coisa, porque semana que vem eu quero falar sobre o pecado e a restauração de Davi. Lágrimas que me faz voltar para o propósito de Deus. Lágrimas que me fazem voltar para o propósito de Deus. Valeu a pena estar aqui hoje? Eu te espero domingo, hein? Domingo é ceia em um único horário, às 18. E eu tenho uma mensagem de Deus para a sua casa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a consolação e a união do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Antes de dizer amém, continue assim, ó. Zé Rubens está ali com os obreiros. Você que é membro da igreja, todo culto que antecede a nossa ceia, a igreja é um hábito há 18 anos, nós sempre fazemos uma oferta de gratidão e trazemos na ceia. Isso aí não é para você que é visitante, é para nós. Nós sempre entregamos uma oferta de gratidão. Então, se o obreiro, você passar ali, o obreiro está entregando envelope. Se você não é membro, não pegue. É só para os nossos membros, que é o nosso hábito, domingo trazer. Outro mais, queria te pedir. Eu sempre acabo o culto aqui, fico atendendo 50, 80 pessoas, falo com todo mundo e eu não tenho problema com isso. Só que hoje, humanamente falando, eu não consigo. Então, domingo eu prometo para vocês que fico até 1 da manhã aqui atendendo todo mundo, mas hoje eu não consigo. Amém? Diga glória a Deus por isso. Diga amém! Um cheiro.